Imagine por um momento que você descobrisse que uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo teve seus ensinamentos mais profundos completamente apagados da história oficial. Imagine que essa pessoa não foi apenas uma seguidora, mas uma líder espiritual, que recebeu conhecimentos secretos que ameaçavam diretamente as estruturas de poder que estavam se formando nos primeiros séculos do cristianismo. O que você está prestes a descobrir sobre Maria Madalena e o que realmente aconteceu no Monte das Oliveiras foi escondido por quase 2000 anos. Não por acaso, não por esquecimento, mas por uma decisão deliberada de silenciar uma voz que carregava verdades consideradas perigosas demais para serem preservadas. Durante séculos, contaram-nos uma versão de Maria Madalena que a reduziu a uma pecadora arrependida, uma figura marginal que seguia Jesus à distância. Mas e se eu te dissesse que manuscritos antigos, tradições preservadas e evidências históricas apontam para uma realidade completamente diferente? E se Maria Madalena não foi apenas uma discípula, mas a depositária de ensinamentos que Jesus compartilhou apenas com seus seguidores mais íntimos? O Monte das Oliveiras não foi apenas o cenário da agonia de Jesus antes da crucificação. Tradições antigas preservam relatos de que esse local sagrado foi onde aconteceram encontros secretos, onde ensinamentos profundos foram transmitidos, onde conhecimentos místicos foram compartilhados com aqueles considerados preparados para recebê-los. E no centro dessa tradição está uma mulher cuja voz foi sistematicamente silenciada. Eles tiveram 1700 anos para apagar essa verdade. Queimaram bibliotecas inteiras, destruíram manuscritos, transformaram líderes espirituais em figuras secundárias, reescreveram histórias, mudaram narrativas, mas não conseguiram apagar completamente tudo. Fragmentos sobreviveram, tradições resistiram, textos foram escondidos e posteriormente descobertos. E hoje, podemos reconstruir uma imagem muito diferente daquela que nos foi apresentada durante séculos. Por que Maria Madalena incomodava tanto as autoridades eclesiásticas nascentes? Por que seus supostos ensinamentos eram considerados tão perigosos? Por que a transformaram de líder em seguidora, de mestra em pecadora arrependida? A resposta está conectada não apenas com questões de poder e controle, mas com a própria natureza dos conhecimentos que ela teria recebido. Estudos acadêmicos modernos sobre o cristianismo primitivo revelam um cenário muito mais diverso e complexo do que a narrativa oficial nos apresentou. Descobertas arqueológicas das últimas décadas trouxeram à luz textos que haviam sido perdidos por séculos. Manuscritos que preservaram tradições alternativas, evangelhos que apresentam perspectivas diferentes sobre os ensinamentos de Jesus e sobre o papel de seus seguidores mais próximos. E em muitos desses textos, Maria Madalena aparece não como uma figura marginal, mas como uma das mais importantes líderes do movimento cristão primitivo. Uma mulher que não apenas seguia, mas que também ensinava, que não apenas recebia, mas que também transmitia conhecimentos profundos sobre a natureza espiritual da existência humana. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai desafiar muito do que você acredita saber sobre os primórdios do cristianismo. Vai revelar como narrativas foram construídas para servir a interesses específicos, como vozes foram silenciadas para manter estruturas de poder, como conhecimentos foram ocultados para preservar hierarquias nascentes. Mas mais do que isso, você vai descobrir que essa não é apenas uma questão histórica sobre eventos que aconteceram há 2000 anos. É uma questão que toca diretamente nossa compreensão espiritual contemporânea. Porque os ensinamentos que foram silenciados não eram apenas palavras gravadas em pedra, eram conhecimentos vivos sobre a natureza da experiência mística, sobre a possibilidade de conexão direta com o divino, sobre caminhos espirituais que não dependem de intermediários institucionais. Prepare-se para uma jornada que vai muito além da curiosidade histórica. Prepare-se para descobrir verdades que foram consideradas perigosas demais para serem preservadas. Verdades sobre uma mulher extraordinária que conhecia segredos que podiam transformar completamente a compreensão espiritual de sua época.
e que por isso mesmo precisava ser silenciada. O Monte das Oliveiras ocupa um lugar central na narrativa cristã tradicional. É lá que Jesus se retira para orar antes da crucificação. É de lá que ele ascende aos céus após a ressurreição. Mas tradições antigas preservam relatos que sugerem que esse local sagrado tinha uma importância muito maior do que geralmente compreendemos. Para entender verdadeiramente o que Maria Madalena sabia e por que foi silenciada, precisamos primeiro compreender a natureza especial deste lugar. O Monte das Oliveiras não era apenas um local de oração ocasional. Manuscritos antigos sugerem que era um centro de ensinamentos místicos, um lugar onde Jesus se reunia regularmente com seus discípulos mais próximos para compartilhar conhecimentos que não eram transmitidos publicamente. A tradição judaica já considerava o Monte das Oliveiras um lugar de especial significado espiritual. Profetas antigos haviam profetizado sobre esse local. Era um lugar associado com revelações divinas, com manifestações do sagrado, com comunicação direta entre o humano e o divino. Jesus não escolheu esse local por acaso para seus momentos mais íntimos de conexão espiritual. Evidências arqueológicas descobertas na região sugerem que o Monte das Oliveiras foi usado como local de reuniões religiosas e ensinamentos místicos muito antes da época de Jesus. Tradições orais preservadas por comunidades cristãs primitivas falam de encontros secretos que aconteciam regularmente nesse local, onde ensinamentos profundos eram compartilhados longe dos olhos e ouvidos das multidões. E aqui chegamos a um ponto crucial. Segundo essas tradições preservadas, Maria Madalena não era apenas uma das pessoas presentes nesses encontros, ela era uma das principais receptoras desses ensinamentos especiais. Textos gnósticos descobertos no século XX fazem referência a conhecimentos secretos que Jesus transmitia apenas a seus discípulos mais íntimos, e em vários desses textos, Maria Madalena aparece como uma das figuras centrais. O Evangelho de Maria, descoberto no final do século XIX, preserva tradições que sugerem que Maria Madalena recebia revelações e ensinamentos que outros discípulos não compreendiam completamente. O texto apresenta diálogos, onde ela compartilha conhecimentos místicos que teria recebido diretamente de Jesus. Conhecimentos sobre a natureza da alma, sobre os caminhos espirituais, sobre a superação das limitações materiais. Mas por que esses ensinamentos eram mantidos em segredo? Por que não foram compartilhados publicamente como as parábolas e sermões que conhecemos dos evangelhos canônicos? A resposta está na própria natureza desses conhecimentos. Tratavam de experiências místicas diretas, de práticas espirituais avançadas, de compreensões que poderiam ser facilmente mal interpretadas ou mal utilizadas se não fossem transmitidas dentro de um contexto adequado. Tradições preservadas sugerem que Jesus adaptava seus ensinamentos ao nível de compreensão de seus ouvintes. Para as multidões, utilizava parábolas e exemplos simples. Para os discípulos, oferecia explicações mais profundas. E para alguns poucos, incluindo Maria Madalena, compartilhava conhecimentos místicos que exigiam preparação espiritual específica para serem adequadamente compreendidos. O Monte das Oliveiras, portanto, representa muito mais do que um simples local geográfico na narrativa cristã. Representa o espaço sagrado onde aconteciam as transmissões mais profundas de conhecimento espiritual, onde os ensinamentos esotéricos eram compartilhados, onde a verdadeira natureza da mensagem de Jesus era revelada àqueles considerados preparados para recebê-la. E Maria Madalena, segundo essas tradições preservadas, não era apenas uma espectadora passiva desses ensinamentos. Era uma participante ativa, uma questionadora inteligente, uma receptora privilegiada de conhecimentos que mais tarde ela própria transmitiria a outros buscadores espirituais. Análises acadêmicas modernas do cristianismo primitivo revelam que a diversidade de práticas e crenças nos primeiros séculos era muito maior do que a narrativa oficial posteriormente preservou. Havia diferentes correntes, diferentes ênfases, diferentes compreensões sobre a natureza dos ensinamentos de Jesus. E algumas dessas correntes preservavam tradições sobre ensinamentos secretos, sobre conhecimentos místicos,
sobre práticas espirituais que não faziam parte da pregação pública. O silenciamento dessas tradições não aconteceu por acaso. Quando o cristianismo começou a se institucionalizar, quando começou a se organizar em estruturas hierárquicas rígidas, quando começou a se tornar a religião oficial do Império Romano, muitas dessas tradições místicas foram consideradas perigosas. Perigosas porque enfatizavam a experiência espiritual direta. Perigosas porque sugeriam que a conexão com o divino não dependia necessariamente de intermediários institucionais. Perigosas porque apresentavam figuras como Maria Madalena em posições de liderança espiritual. Se você sente que essas revelações começam a despertar algo dentro de você, inscreva-se neste canal agora, porque nos próximos minutos você descobrirá segredos que podem transformar completamente sua compreensão do cristianismo primitivo. Ative o sino, pois cada vídeo é uma peça fundamental deste quebra-cabeça milenar que está sendo reconstituído. Por mais de 1000 anos, a narrativa dominante sobre Maria Madalena a apresentou como uma prostituta arrependida que seguia Jesus. Essa imagem foi tão profundamente enraizada na consciência cristã que poucos questionaram sua veracidade histórica. Mas estudos acadêmicos modernos revelam uma realidade completamente diferente. Uma realidade que foi deliberadamente obscurecida para servir a interesses institucionais específicos. A transformação de Maria Madalena, de líder espiritual em pecadora arrependida, não aconteceu nos textos bíblicos originais. Essa mudança foi o resultado de uma interpretação posterior, promovida especificamente pelo Papa Gregório Magno, no século VI. Em um sermão famoso, ele deliberadamente conflacionou 3 figuras bíblicas diferentes: Maria Madalena, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, e Maria de Betânia, criando uma narrativa única que reduziu drasticamente o papel histórico de Madalena. Mas o que os textos bíblicos originais realmente nos dizem sobre Maria Madalena? Primeiro, que ela foi uma das principais financiadoras do ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas menciona especificamente que ela, junto com outras mulheres, sustentava financeiramente Jesus e seus discípulos com seus próprios recursos. Isso indica que ela não era uma figura marginal ou necessitada, mas uma mulher de recursos substanciais, que escolheu apoiar ativamente o movimento. Segundo, Maria Madalena aparece consistentemente como a primeira testemunha da ressurreição em todos os evangelhos canônicos. Essa não é uma posição que seria dada a uma figura secundária ou desacreditada. No contexto judaico da época, o testemunho feminino tinha limitações legais, mas Jesus aparece primeiro a uma mulher, e especificamente a Maria Madalena. Isso sugere uma confiança e uma proximidade especiais. Terceiro, ela é frequentemente mencionada como líder do grupo de mulheres que seguiam Jesus. Não apenas uma entre muitas, mas explicitamente identificada como a primeira, a mais proeminente. Essa posição de liderança é consistente através de múltiplas fontes independentes, o que fortalece sua historicidade. Mas é quando examinamos os textos não canônicos que encontramos a imagem mais completa de quem Maria Madalena realmente pode ter sido. O Evangelho de Maria, embora fragmentário, apresenta diálogos fascinantes, onde ela compartilha ensinamentos místicos com outros discípulos. O texto sugere que ela recebia revelações especiais e que tinha uma compreensão espiritual que outros lutavam para alcançar. O Evangelho de Filipe vai ainda mais longe, referindo-se a ela como a companheira de Jesus e sugerindo que ela recebia beijos e ensinamentos especiais que causavam ciúme entre os outros discípulos. Independentemente da interpretação específica dessas passagens, elas claramente apresentam Maria Madalena como uma figura central, não marginal, no movimento cristão primitivo. Descobertas arqueológicas das últimas décadas fornecem contexto adicional para compreender o papel das mulheres no cristianismo primitivo. Inscrições e artefatos descobertos em locais de culto cristão antigo mostram que mulheres ocupavam posições de liderança significativa nas comunidades cristãs dos primeiros séculos. Há evidências de mulheres servindo como presbíteras, diaconisas e até mesmo em posições que poderiam ser consideradas episcopais. Essa evidência arqueológica
é crucial porque demonstra que a marginalização posterior das mulheres na liderança cristã não refletia a prática original do movimento. As primeiras comunidades cristãs eram consideravelmente mais igualitárias em termos de gênero do que as estruturas institucionais que se desenvolveram posteriormente. Análises acadêmicas modernas também examinaram como narrativas sobre figuras históricas podem ser alteradas para servir a objetivos institucionais. No caso de Maria Madalena, sua transformação em pecadora arrependida serviu a múltiplos propósitos. Reduziu sua autoridade como líder espiritual, criou um modelo de subordinação feminina e eliminou questões incômodas sobre liderança feminina no cristianismo primitivo. Mas essa transformação não foi completamente bem-sucedida. Tradições populares em várias partes do mundo cristão preservaram memórias de Maria Madalena como uma figura muito mais significativa. Na França medieval, ela era venerada como uma grande santa e líder espiritual. Tradições coptas e ortodoxas orientais mantiveram narrativas sobre ela que diferiam significativamente da versão ocidental posterior. Estudos linguísticos dos textos originais também revelam detalhes interessantes. O título Madalena provavelmente deriva de Magdala, uma cidade na Galileia conhecida por sua riqueza e importância comercial. Isso reforça a evidência de que Maria Madalena era uma mulher de substância, não uma figura marginal da sociedade. Além disso, análises textuais mostram que em vários evangelhos não canônicos, Maria Madalena é apresentada como tendo uma compreensão espiritual que supera até mesmo a dos apóstolos masculinos. Ela faz perguntas mais profundas, recebe respostas mais complexas e demonstra uma capacidade de compreensão mística que impressiona tanto Jesus quanto seus companheiros discípulos. O que emerge dessa análise é a imagem de uma mulher extraordinária que foi deliberadamente diminuída pela história oficial. Uma líder espiritual que foi transformada em seguidora. Uma mestra que foi retratada como aluna. Uma figura central que foi marginalizada para servir a objetivos institucionais específicos. Essa reavaliação de Maria Madalena não é apenas um exercício de correção histórica. É uma janela para compreender como narrativas podem ser moldadas para servir a interesses de poder, como vozes podem ser silenciadas quando se tornam inconvenientes e como a verdade histórica pode ser obscurecida por agendas institucionais. Para compreender verdadeiramente o que Maria Madalena sabia e por que foi silenciada, precisamos examinar os textos que foram deliberadamente excluídos do cânon bíblico oficial. Esses evangelhos apócrifos, palavra que originalmente significava escondidos ou secretos, preservaram tradições sobre os ensinamentos de Jesus e sobre o papel de seus seguidores que diferem dramaticamente da narrativa que chegou até nós através dos canais oficiais. O Evangelho de Maria é talvez o mais revelador desses textos. Descoberto no final do século XIX, mas só amplamente estudado no século XX, este fragmentário, mas fascinante documento apresenta diálogos entre Maria Madalena e os outros discípulos após a ressurreição. O que torna este texto particularmente significativo é que ele apresenta Maria Madalena não como uma receptora passiva de ensinamentos, mas como uma transmissora ativa de conhecimentos místicos profundos. No Evangelho de Maria, encontramos passagens onde ela descreve uma visão mística que teve, uma revelação sobre a natureza da alma e seu caminho de ascensão espiritual. O texto sugere que Jesus compartilhou com ela conhecimentos sobre os diferentes níveis de existência, sobre os poderes que aprisionam a alma e sobre como transcender essas limitações. Mais importante ainda, o texto apresenta Pedro e outros discípulos masculinos reagindo com ceticismo e até mesmo hostilidade aos ensinamentos de Maria, questionando se Jesus realmente compartilharia tais conhecimentos com uma mulher. Essa tensão revelada no Evangelho de Maria é extremamente significativa, porque sugere que já nos primeiros anos após a morte de Jesus, havia conflito sobre o papel das mulheres na liderança espiritual do movimento. O texto preserva o que pode ter sido um reflexo histórico real de disputas sobre autoridade e legitimidade espiritual
dentro das comunidades cristãs primitivas. O Evangelho de Felipe oferece perspectivas adicionais sobre a posição especial de Maria Madalena. Este texto gnóstico, descoberto entre os manuscritos de Nag Hammadi em 1945, contém passagens que descrevem Jesus beijando Maria Madalena frequentemente e os outros discípulos perguntando por que ele a ama mais do que a eles. Independentemente da interpretação específica dessas passagens, se eram beijos rituais, símbolos de transmissão de conhecimento espiritual ou expressões de intimidade pessoal, elas claramente apresentam Maria Madalena em uma posição de proximidade especial com Jesus. O Evangelho de Felipe também contém ensinamentos místicos complexos sobre a natureza da realidade espiritual, sobre sacramentos secretos e sobre caminhos de transformação interior. Significativamente, várias dessas passagens são apresentadas em contextos que sugerem que Maria Madalena era uma das principais receptoras e compreensoras desses ensinamentos avançados. O Diálogo do Salvador, outro texto descoberto em Nag Hammadi, apresenta conversações entre Jesus e seus discípulos, onde Maria Madalena participa ativamente, fazendo perguntas sofisticadas sobre a natureza da existência espiritual. Em uma passagem particularmente notável, o texto afirma que Maria falou como uma mulher que conhecia o todo, uma descrição que sugere um nível de compreensão espiritual excepcional. Esses textos levantam questões fundamentais sobre por que foram excluídos do cânon bíblico oficial. A resposta tradicional é que eles foram rejeitados por serem heréticos ou falsos. Mas análises acadêmicas modernas sugerem que a realidade é mais complexa. Muitos desses textos são tão antigos quanto os evangelhos canônicos, e alguns podem preservar tradições que remontam ao próprio período de vida de Jesus. A exclusão desses textos parece ter sido influenciada mais por considerações teológicas e políticas do que por questões de autenticidade histórica. Textos que enfatizavam a experiência mística direta, que apresentavam mulheres em posições de liderança espiritual, ou que sugeriam que a salvação poderia ser alcançada através de conhecimento interior em vez de apenas através da mediação institucional, foram considerados problemáticos para uma igreja que estava se organizando em estruturas hierárquicas cada vez mais rígidas. O processo de formação do cânon bíblico foi longo e complexo, estendendo-se por vários séculos. Durante esse período, diferentes comunidades cristãs usavam diferentes coleções de textos. Os evangelhos apócrifos, que apresentam Maria Madalena como líder espiritual, eram amplamente lidos e respeitados em muitas dessas comunidades. Sua marginalização posterior foi o resultado de decisões institucionais específicas, não de uma rejeição universal baseada em falta de credibilidade histórica. Estudos acadêmicos modernos sobre esses textos revelam que eles preservam tradições teológicas sofisticadas sobre a natureza da experiência espiritual. Os ensinamentos atribuídos a Maria Madalena nesses textos não são fantasias místicas vagas, mas reflexões estruturadas sobre temas como a natureza da consciência, os níveis de realidade espiritual e os processos de transformação interior. Particularmente significativo é o fato de que esses textos apresentam Maria Madalena não apenas como uma receptora de ensinamentos, mas como uma intérprete e transmissora ativa de conhecimento espiritual. Ela faz perguntas penetrantes, oferece insights originais e demonstra uma capacidade de compreensão que impressiona tanto Jesus quanto seus companheiros discípulos. A preservação desses textos através dos séculos, apesar de perseguição ativa e tentativas de destruição, testemunha a importância que algumas comunidades cristãs atribuíam a essas tradições alternativas sobre Maria Madalena. Comunidades gnósticas, grupos místicos e movimentos espirituais marginais mantiveram vivas essas narrativas porque encontravam nelas algo de valor que não estava presente na narrativa oficial. Agora quero saber sua opinião. Você acredita que esses evangelhos foram rejeitados por serem falsos ou porque revelavam verdades que ameaçavam o controle institucional? Escreva nos comentários. Quero a verdade completa. Assim, mostramos que somos muitos unidos na busca pela verdade histórica.
Os textos apócrifos que sobreviveram não apenas apresentam Maria Madalena como uma líder espiritual, mas também preservam tradições específicas sobre a natureza dos ensinamentos que ela teria recebido e posteriormente transmitido. Esses ensinamentos, segundo as tradições preservadas, não eram simplesmente extensões dos sermões públicos de Jesus, mas conhecimentos místicos profundos sobre a natureza da realidade espiritual e os caminhos para a transformação interior. O conceito central que emerge desses textos é o da gnose, conhecimento direto e experiencial do divino. Diferentemente do conhecimento intelectual ou da fé baseada em crenças, a gnose representava uma forma de compreensão que surgia da experiência mística direta. Segundo as tradições preservadas, Maria Madalena não apenas recebia esse tipo de conhecimento, mas havia desenvolvido uma capacidade excepcional para alcançá-lo e transmiti-lo a outros. No Evangelho de Maria, encontramos descrições fascinantes do que parecem ser ensinamentos sobre diferentes níveis de consciência e sobre como a alma pode transcender as limitações que aprendem aos níveis inferiores de existência. O texto descreve poderes que aprisionam a alma, ignorância, desejo, ira e outros estados mentais que mantêm a consciência presa em padrões limitados de percepção. Esses ensinamentos preservados sugerem que Maria Madalena compreendia métodos específicos para superar essas limitações. O texto fala sobre como a alma pode reconhecer sua verdadeira natureza, como pode se libertar dos condicionamentos que limitam sua percepção, e como pode ascender através de diferentes níveis de compreensão espiritual até alcançar uma união direta com o divino. Particularmente significativo é que esses ensinamentos enfatizam a capacidade interior de cada pessoa para alcançar essa transformação. Não dependem de intermediários externos, de rituais específicos ou de estruturas institucionais. Em vez disso, focam no desenvolvimento da compreensão interior, da consciência ampliada e da experiência mística direta. O Evangelho de Felipe preserva tradições sobre o que são chamados de sacramentos superiores, rituais ou práticas espirituais que iam além dos sacramentos esotéricos conhecidos pela comunidade cristã geral. Esses sacramentos superiores parecem ter sido relacionados com processos de transformação interior, com métodos para despertar estados ampliados de consciência e com práticas para cultivar a experiência mística direta. Segundo essas tradições preservadas, Maria Madalena não apenas participava desses sacramentos superiores, mas compreendia profundamente seu significado espiritual e era capaz de iniciá-los em outros. Isso a colocava em uma posição de autoridade espiritual que transcendia os papéis convencionais de gênero de sua época. Análises acadêmicas desses textos revelam paralelos interessantes com tradições místicas de outras culturas e períodos históricos. Os processos de transformação interior descritos nos ensinamentos atribuídos a Maria Madalena mostram similaridades com práticas contemplativas desenvolvidas independentemente em tradições budistas, hindus e sufis. Isso sugere que esses textos podem preservar conhecimentos sobre aspectos universais da experiência espiritual humana. Particularmente notável é a ênfase desses ensinamentos na transcendência das dualidades convencionais. Textos como o Evangelho de Felipe falam sobre a superação das distinções entre masculino e feminino, entre luz e escuridão, entre vida e morte. Essa transcendência não é apresentada como uma teoria filosófica, mas como um estado de consciência que pode ser diretamente experienciado através de práticas espirituais apropriadas. As tradições preservadas sugerem que Maria Madalena havia alcançado esse estado de consciência transcendente e era capaz de guiar outros através do processo de transformação necessário para alcançá-lo. Isso explicaria por que ela é apresentada nesses textos não apenas como uma discípula, mas como uma mestra espiritual por direito próprio. Os ensinamentos atribuídos a Maria Madalena também enfatizam a importância do amor como força transformadora. Mas não o amor sentimental ou emocional, e sim o amor como uma qualidade de consciência ampliada que transcende as limitações do ego individual. Segundo essas tradições,
O amor dessa qualidade era tanto um meio para a transformação espiritual, quanto um resultado dela. Estudos acadêmicos modernos sobre misticismo cristão primitivo identificaram elementos nesses textos que antecipam desenvolvimentos posteriores na teologia mística cristã. Conceitos sobre união mística, sobre transcendência das dualidades, sobre experiência direta do divino, que foram posteriormente desenvolvidos por figuras como Dionísio, o pseudo-areopagita e pelos místicos medievais, aparecem em formas embrionárias nos ensinamentos atribuídos a Maria Madalena. Isso sugere que essas tradições podem preservar elementos autênticos do misticismo cristão primitivo, que foram posteriormente desenvolvidos e refinados, mas que tiveram suas origens nos ensinamentos dos primeiros seguidores de Jesus, incluindo Maria Madalena. A natureza desses conhecimentos espirituais também ajuda a explicar por que foram considerados perigosos pelas autoridades eclesiásticas posteriores. Ensinamentos que enfatizam a experiência mística direta podem facilmente ser interpretados como diminuindo a importância da mediação institucional. Práticas que focam na transformação interior individual podem ser vistas como competindo com a autoridade eclesiástica externa. Além disso, o fato de uma mulher ser apresentada como detentora e transmissora desses conhecimentos avançados desafiava diretamente as estruturas patriarcais que estavam se solidificando na igreja institucional dos primeiros séculos. Uma Maria Madalena que não apenas recebia ensinamentos, mas que também os compreendia profundamente e os transmitia com autoridade própria, representava uma ameaça direta ao modelo de liderança exclusivamente masculina que estava sendo estabelecido. A transformação de Maria Madalena de líder espiritual em figura marginal não foi o resultado de um esquecimento gradual ou de uma evolução natural da tradição cristã. Foi o produto de decisões deliberadas, tomadas por autoridades eclesiásticas específicas em momentos históricos identificáveis, decisões que faziam parte de um processo maior de consolidação institucional e controle doutrinário. O ponto de virada crucial aconteceu durante o processo de formação do cânon bíblico, particularmente durante os séculos III e IV, quando a igreja cristã estava se organizando em estruturas hierárquicas cada vez mais centralizadas. Durante esse período, havia uma diversidade considerável de tradições cristãs, incluindo muitas que preservavam o papel de liderança de Maria Madalena. A marginalização dessas tradições fez parte de um esforço sistemático para estabelecer uniformidade doutrinária e autoridade institucional centralizada. O Concílio de Nicéia, em 325 DC, não apenas estabeleceu doutrinas cristológicas fundamentais, mas também iniciou um processo de definição de quais textos e tradições seriam considerados autênticos e autoritativos. Embora o cânon bíblico não tenha sido formalmente fechado nesse momento, as diretrizes estabelecidas no concílio influenciaram profundamente as decisões posteriores sobre quais evangelhos e tradições seriam preservados. Textos que apresentavam Maria Madalena como líder espiritual foram sistematicamente marginalizados durante esse processo. Não porque fossem menos antigos ou menos historicamente confiáveis do que os textos canônicos, mas porque representavam tradições que não se alinhavam com as estruturas de autoridade que estavam sendo estabelecidas. A decisão do Papa Gregório Magno, em 591 DC, de conflacionar Maria Madalena com a pecadora que ungiu os pés de Jesus, representa um momento particularmente significativo nesse processo de silenciamento. Essa interpretação não tinha base nos textos bíblicos originais, que apresentam essas como figuras claramente distintas, mas serviu ao propósito institucional de reduzir dramaticamente o status de Maria Madalena de líder espiritual para pecadora arrependida. Essa reinterpretação não foi acidental nem baseada em descobertas exegéticas. Foi uma decisão estratégica que resolvia múltiplos problemas institucionais simultaneamente. Primeiro, eliminava questões incômodas sobre liderança feminina no cristianismo primitivo. Segundo, criava um modelo de subordinação feminina que se alinhava com as estruturas patriarcais que estavam sendo solidificadas na igreja. Terceiro,
transformava uma figura potencialmente desafiadora da autoridade clerical em um exemplo de penitência e submissão. Documentos históricos desse período revelam que havia resistência ativa a essa reinterpretação em várias comunidades cristãs. Tradições locais em diferentes partes do mundo cristão preservavam memórias de Maria Madalena, que contradiziam a nova narrativa oficial. Mas essas tradições alternativas foram progressivamente marginalizadas através de uma combinação de pressão institucional e, em alguns casos, perseguição direta. O processo de silenciamento se intensificou durante os séculos seguintes. Manuscritos que preservavam tradições alternativas sobre Maria Madalena foram sistematicamente retirados de circulação. Bibliotecas que os continham foram purificadas. Comunidades que mantinham essas tradições vivas foram pressionadas a abandoná-las ou enfrentaram acusações de heresia. Particularmente revelador é o destino das comunidades gnósticas, que preservavam muitos dos textos sobre Maria Madalena que discutimos anteriormente. Essas comunidades não apenas mantinham vivas tradições sobre o papel de liderança de Maria Madalena, mas também praticavam formas de cristianismo que enfatizavam a experiência mística direta e incluíam mulheres em posições de autoridade espiritual. A perseguição dessas comunidades foi sistemática e brutal. Seus textos foram queimados, seus líderes foram presos ou executados, seus seguidores foram forçados a se converter ao cristianismo ortodoxo ou enfrentar graves consequências. O objetivo não era apenas eliminar competição doutrinária, mas apagar da memória histórica tradições que apresentavam modelos alternativos de autoridade espiritual. Estudos acadêmicos modernos sobre esse período histórico identificaram padrões consistentes nesse processo de supressão. Tradições que enfatizavam a experiência espiritual direta sobre a mediação institucional foram sistematicamente marginalizadas. Textos que apresentavam mulheres em posições de liderança foram removidos de circulação. Ensinamentos que sugeriam caminhos para a salvação, que não dependiam da hierarquia clerical, foram declarados heréticos. O caso de Maria Madalena é paradigmático desse processo mais amplo, mas não é único. Outras figuras femininas do cristianismo primitivo, como Tecla, Prisca e Júnia, também foram progressivamente marginalizadas ou tiveram seus papéis de liderança minimizados na narrativa histórica oficial. Mas o silenciamento nunca foi completamente bem-sucedido. Tradições populares em várias partes do mundo cristão mantiveram vivas memórias alternativas de Maria Madalena. Na França medieval, ela era venerada como uma grande santa e líder espiritual. Tradições ortodoxas orientais preservaram narrativas sobre ela, que diferiam da versão ocidental. Comunidades místicas mantiveram vivos ensinamentos atribuídos a ela. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi no século XX trouxe à luz textos que haviam sido escondidos durante séculos para escapar da destruição. Esses textos oferecem evidência direta de que as tradições sobre Maria Madalena, como líder espiritual, não foram invenções posteriores, mas preservaram memórias que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. Análises acadêmicas modernas desse processo histórico revelam como narrativas podem ser sistematicamente alteradas para servir a objetivos institucionais. O caso de Maria Madalena oferece um exemplo particularmente claro de como figuras históricas podem ser reinterpretadas, marginalizadas e até mesmo demonizadas quando suas memórias se tornam inconvenientes para estruturas de poder emergentes. Apesar dos esforços sistemáticos para silenciar as tradições sobre Maria Madalena como líder espiritual, essas memórias nunca foram completamente apagadas. Ao longo dos séculos, diferentes comunidades encontraram maneiras de preservar e transmitir conhecimentos sobre seu verdadeiro papel no cristianismo primitivo. Muitas vezes, através de tradições orais, símbolos codificados e práticas rituais que passavam despercebidas pelas autoridades eclesiásticas oficiais. Na França medieval, desenvolveu-se um culto particularmente rico em torno de Maria Madalena, que preservava elementos que claramente diferiam da narrativa oficial. A tradição francesa apresentava Maria Madalena não apenas como uma penitente,
mas como uma grande mística e líder espiritual que havia trazido o cristianismo para a região após a morte de Jesus. Segundo essas tradições, ela havia passado anos como ermitã na gruta de Saint-Baume, onde recebia visões místicas e desenvolvia ensinamentos espirituais profundos. Essas tradições francesas preservavam detalhes específicos sobre práticas espirituais associadas a Maria Madalena que ecoavam elementos encontrados nos textos gnósticos. Falavam de técnicas de contemplação, de métodos para alcançar estados místicos de consciência e de ensinamentos sobre a natureza da união divina que não faziam parte da doutrina cristã convencional da época. Particularmente significativo é o fato de que muitas dessas tradições francesas apresentavam Maria Madalena como uma iniciadora, uma figura que não apenas alcançara altos estados de realização espiritual, mas que era capaz de guiar outros através dos processos necessários para alcançar experiências místicas similares. Isso está em notável consonância com sua apresentação nos textos gnósticos como transmissora de conhecimentos espirituais avançados. As tradições coptas no Egito preservaram narrativas sobre Maria Madalena, que também diferiam significativamente da versão ocidental posterior. Textos coptos antigos a apresentam como a mulher que conhecia o todo, como uma figura de sabedoria excepcional que havia recebido revelações especiais. Algumas tradições coptas sugerem que ela estabeleceu comunidades espirituais no Egito que mantiveram vivas práticas cristãs primitivas que posteriormente foram perdidas em outras regiões. Na tradição ortodoxa oriental, Maria Madalena é venerada como igual aos apóstolos, um título que reconhece explicitamente sua posição de liderança no cristianismo primitivo. Essa tradição preserva narrativas sobre ela que enfatizam seu papel como evangelizadora, como líder de comunidades cristãs e como figura de autoridade espiritual que continuou o trabalho de Jesus após sua morte. Estudos acadêmicos identificaram elementos dessas tradições sobreviventes em várias formas de arte medieval. Pinturas, esculturas e manuscritos iluminados frequentemente apresentam Maria Madalena, com símbolos que sugerem autoridade espiritual, livros representando ensinamentos, ungüentos simbolizando poderes curativos e posições de proeminência que contradizem sua suposta marginalização. Particularmente fascinante é a tradição dos livros de horas medievais, onde Maria Madalena aparece frequentemente em posições de ensino, rodeada por discípulos ou em posturas que sugerem liderança espiritual. Essas imagens preservaram memórias visuais de tradições que não podiam ser expressas diretamente em textos devido à censura eclesiástica. Algumas comunidades místicas medievais desenvolveram práticas rituais específicas associadas a Maria Madalena que parecem ter preservado elementos de tradições espirituais muito mais antigas. Essas práticas incluíam formas de contemplação que enfatizavam a experiência mística direta, técnicas de meditação que visavam a união com o divino e métodos de transmissão espiritual que ecoavam os processos descritos nos textos gnósticos. A tradição dos trovadores e da literatura courtly medieval também preservou elementos relacionados ao culto de Maria Madalena. O conceito do amor cortês incluía elementos que sugerem influências de tradições espirituais, que viam o amor como um caminho para a transformação interior, uma ideia central nos ensinamentos atribuídos a Maria Madalena nos textos gnósticos. Comunidades cátaras no sul da França mantiveram vivas tradições que incluíam papel prominente para mulheres na liderança espiritual e ênfase na experiência mística direta. Embora essas comunidades fossem brutalmente perseguidas durante a Cruzada Albigense, elas preservaram durante séculos tradições que podem ter mantido vivos elementos dos ensinamentos originais associados a Maria Madalena. A tradição dos cavaleiros templários também pode ter preservado conhecimentos relacionados a Maria Madalena. Alguns estudos sugerem que os templários mantinham tradições esotéricas que incluíam veneração especial por figuras femininas sagradas, incluindo possivelmente Maria Madalena.
Embora evidências diretas sejam limitadas devido à destruição sistemática dos registros templários, elementos sugestivos aparecem em símbolos e práticas associadas à ordem. Durante o Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci incluíram em suas obras elementos que sugerem conhecimento de tradições alternativas sobre Maria Madalena. A famosa pintura A Última Ceia, de Leonardo, inclui uma figura que muitos interpretaram como sendo Maria Madalena, apresentada em uma posição de importância igual aos apóstolos masculinos. Essas tradições sobreviventes são significativas porque demonstram que o silenciamento oficial de Maria Madalena nunca foi completamente efetivo. Comunidades continuaram a preservar e transmitir memórias de seu verdadeiro papel no cristianismo primitivo através de canais alternativos. Essas tradições não apenas mantiveram viva sua memória, mas também preservaram conhecimentos sobre práticas espirituais e ensinamentos místicos que podem ter origem nos círculos cristãos mais primitivos. O século XX marcou um ponto de virada fundamental na compreensão acadêmica de Maria Madalena e seu papel no cristianismo primitivo. Descobertas arqueológicas revolucionárias, combinadas com novas metodologias de pesquisa histórica, começaram a revelar uma imagem muito diferente daquela que havia sido preservada pela tradição oficial durante séculos. A descoberta mais significativa aconteceu em 1945, quando agricultores egípcios encontraram uma coleção de textos antigos perto da cidade de Nag Hammadi. Esses manuscritos, que haviam sido escondidos em jarros de cerâmica, provavelmente para escapar da destruição durante as perseguições do século IV, continham evangelhos e textos espirituais que não eram conhecidos pela scholarship moderna. Entre esses textos estavam o Evangelho de Maria, o Evangelho de Felipe e o Diálogo do Salvador, documentos que apresentavam Maria Madalena de maneiras que contradiziam dramaticamente a narrativa tradicional. Esses textos não apenas a apresentavam como uma discípula importante, mas como uma líder espiritual, uma receptora de revelações especiais e uma transmissora de ensinamentos místicos avançados. A análise científica desses manuscritos revelou que eles datavam dos primeiros séculos do cristianismo, alguns possivelmente tão antigos quanto os evangelhos canônicos. Isso significava que as tradições que preservavam não eram invenções tardias, mas refletiam memórias que remontavam ao período mais primitivo do movimento cristão. Descobertas arqueológicas adicionais forneceram contexto para compreender esses textos. Escavações em locais de comunidades cristãs primitivas revelaram evidências de que mulheres ocupavam posições de liderança significativa nos primeiros séculos do cristianismo. Inscrições funerárias, mosaicos e outros artefatos mostraram mulheres servindo como presbíteras, diaconisas e em outros papéis de autoridade eclesiástica. Particularmente revelador foi a descoberta de uma inscrição do século IX na igreja de Santa Práxedes, em Roma, que se refere a Teodora Episcopa, literalmente Teodora a Bispa. A presença do título feminino Episcopa, em vez do masculino Episcopus, sugere que algumas mulheres podem ter servido em posições episcopais na igreja primitiva, uma possibilidade que havia sido completamente obscurecida pela narrativa histórica posterior. Estudos acadêmicos modernos aplicaram novas metodologias à análise dos textos bíblicos canônicos, revelando camadas de significado que haviam sido previamente ignoradas ou mal interpretadas. Análises linguísticas detalhadas dos evangelhos canônicos confirmaram que Maria Madalena era apresentada consistentemente como uma figura de importância central, não marginal. Pesquisas sobre o contexto social e cultural do cristianismo primitivo revelaram que o mundo no qual Jesus e seus seguidores viviam era muito mais diverso em termos de papéis de gênero do que tradicionalmente se assumia. Mulheres exerciam liderança em várias tradições religiosas da época, e não seria incomum que elas ocupassem posições importantes no movimento cristão primitivo. Descobertas papirológicas, o estudo de textos escritos em papiro, trouxeram à luz cartas e documentos de comunidades cristãs primitivas que mostram mulheres desempenhando papéis ativos na liderança, no ensino
e na organização dessas comunidades. Alguns desses documentos fazem referência específica a tradições sobre Maria Madalena, que diferem da narrativa oficial posterior. A aplicação de métodos críticos modernos, aos textos patrísticos, os escritos dos primeiros padres da Igreja, revelou evidências de debates significativos sobre o papel das mulheres na liderança cristã durante os primeiros séculos. Esses debates sugerem que a marginalização posterior das mulheres não refletia uma tradição unânime desde o início, mas foi o resultado de processos históricos específicos, estudos interdisciplinares que combinam arqueologia, história, estudos religiosos e análise textual começaram a reconstruir uma imagem mais complexa e nuançada do cristianismo primitivo. Essa imagem inclui uma diversidade muito maior de tradições, práticas e estruturas de liderança do que a narrativa uniforme que posteriormente se tornou dominante. A descoberta de bibliotecas de manuscritos cristãos primitivos em várias partes do mundo revelou que textos sobre Maria Madalena eram muito mais amplamente circulados do que se pensava anteriormente. Fragmentos desses textos foram encontrados em locais tão distantes quanto o Egito, a Síria e partes da Europa, sugerindo que as tradições sobre seu papel de liderança eram conhecidas em uma área geográfica muito ampla. Quero fazer uma pausa aqui e conectar com vocês que estão me acompanhando nesta jornada de descoberta. Escreva nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde esse despertar para as verdades históricas está chegando. Somos uma comunidade global de buscadores da verdade. As descobertas acadêmicas sobre Maria Madalena não representam apenas correções históricas interessantes sobre eventos que aconteceram há 2000 anos. Elas têm implicações profundas para a compreensão espiritual contemporânea e oferecem perspectivas que podem enriquecer significativamente a experiência religiosa moderna. A recuperação da imagem de Maria Madalena como líder espiritual oferece um modelo poderoso para compreender como a experiência mística direta pode ser cultivada e transmitida. Os ensinamentos atribuídos a ela nos textos gnósticos não são apenas curiosidades históricas, mas preservam conhecimentos práticos sobre métodos para desenvolver estados ampliados de consciência e alcançar experiências transformadoras de conexão com o divino. Particularmente significativo é que esses ensinamentos enfatizam a capacidade interior de cada pessoa para alcançar realização espiritual. Eles sugerem que a conexão autêntica com o sagrado não depende necessariamente de intermediários externos, de estruturas institucionais complexas ou de dogmas elaborados. Em vez disso, focam no desenvolvimento da consciência interior, na purificação dos obstáculos mentais e emocionais que limitam a percepção espiritual, e no cultivo de qualidades como amor, sabedoria e compaixão que facilitam a experiência mística. Essa ênfase na espiritualidade experiencial direta ressoa profundamente com movimentos espirituais contemporâneos que buscam formas mais pessoais e menos mediadas de prática religiosa. Muitas pessoas modernas sentem-se desconectadas de formas tradicionais de religiosidade que enfatizam principalmente crença doutrinária e conformidade institucional. Os ensinamentos associados a Maria Madalena oferecem uma alternativa que enfatiza transformação pessoal, experiência interior e crescimento espiritual individual. A apresentação de Maria Madalena como uma figura de autoridade espiritual também tem implicações importantes para questões contemporâneas sobre gênero e liderança religiosa. Sua imagem como mestra espiritual, capaz de transmitir conhecimentos místicos profundos, desafia narrativas que sugerem que mulheres são naturalmente menos capazes de liderança espiritual ou menos aptas para compreender questões teológicas complexas. Mais profundamente, a recuperação das tradições sobre Maria Madalena sugere a importância do equilíbrio entre princípios masculinos e femininos na espiritualidade. Os textos gnósticos que preservam seus ensinamentos frequentemente enfatizam a transcendência de dualidades convencionais, incluindo a dualidade entre masculino e feminino. Essa transcendência não representa a eliminação das diferenças,
mas sua síntese em níveis mais elevados de compreensão espiritual. Estudos acadêmicos modernos sobre psicologia da religião identificaram elementos nos ensinamentos atribuídos a Maria Madalena que antecipam desenvolvimentos na compreensão contemporânea sobre espiritualidade e saúde mental. A ênfase na transformação interior, na superação de padrões mentais limitantes e no desenvolvimento de qualidades como amor incondicional e compaixão universal, alinha-se com descobertas modernas sobre os benefícios psicológicos da prática espiritual. A tradição de Maria Madalena, como uma figura que alcançou estados elevados de consciência mística, oferece inspiração para buscadores espirituais contemporâneos que aspiram a experiências similares de transformação e realização. Seus ensinamentos preservados fornecem mapas práticos para navegar os desafios e oportunidades do caminho místico. Particularmente relevante é a ênfase desses ensinamentos na importância do amor como força transformadora espiritual. Mas não o amor como sentimento emocional, e sim como uma qualidade de consciência que transcende as limitações do ego individual e permite experiências de união com realidades espirituais mais amplas. Essa compreensão do amor como princípio cósmico e força de transformação ressoa com desenvolvimentos contemporâneos na espiritualidade que buscam integrar descobertas científicas sobre a interconexão universal com insights espirituais tradicionais. Os ensinamentos associados a Maria Madalena também oferecem perspectivas valiosas sobre a relação entre espiritualidade individual e responsabilidade social. Embora enfatizem a importância da transformação interior, eles não promovem escapismo ou desengajamento do mundo. Em vez disso, sugerem que a realização espiritual autêntica naturalmente conduz ao serviço compassivo e ao engajamento ético com as necessidades do mundo. A imagem de Maria Madalena como uma líder que manteve vivas tradições espirituais importantes, mesmo diante de oposição institucional, oferece inspiração para indivíduos contemporâneos que buscam manter práticas espirituais autênticas em ambientes que podem ser hostis ou indiferentes à busca espiritual séria. Sua capacidade de preservar e transmitir conhecimentos espirituais valiosos demonstra como tradições importantes podem sobreviver mesmo quando não são apoiadas por estruturas institucionais dominantes. Movimentos espirituais contemporâneos que enfatizam a experiência mística direta, a espiritualidade não dual e a integração de práticas contemplativas com vida cotidiana encontram precedentes valiosos nas tradições sobre Maria Madalena. Seus ensinamentos preservados oferecem uma ponte entre as tradições místicas cristãs primitivas e as necessidades espirituais contemporâneas. A recuperação acadêmica das tradições sobre Maria Madalena também contribui para um movimento mais amplo de reavaliação das tradições espirituais femininas, que foram marginalizadas ou suprimidas ao longo da história. Isso inclui não apenas figuras cristãs, mas místicas, líderes espirituais e transmissoras de conhecimento sagrado de várias tradições que foram sistematicamente excluídas das narrativas dominantes. Essa recuperação não representa apenas justiça histórica, mas enriquecimento espiritual. As perspectivas únicas que essas figuras femininas trouxeram para a compreensão espiritual podem oferecer insights valiosos que complementam e expandem tradições que foram predominantemente preservadas através de linhagens masculinas de transmissão. Para praticantes espirituais contemporâneos, a história de Maria Madalena oferece encorajamento para confiar em sua própria experiência interior, para buscar conexão direta com o sagrado e para desenvolver as qualidades de consciência que facilitam a transformação espiritual autêntica. Seus ensinamentos sugerem que a realização espiritual não é privilégio de poucos especialmente dotados, mas potencial universal que pode ser desenvolvido através de prática dedicada e orientação apropriada. Agora chegamos ao coração do mistério que dá título à nossa investigação. O que realmente aconteceu no Monte das Oliveiras entre Jesus e Maria Madalena? Que conhecimentos foram transmitidos naquele local sagrado que eram considerados tão perigosos que precisavam ser completamente apagados da história oficial?
Tradições preservadas em textos gnósticos sugerem que o Monte das Oliveiras foi muito mais do que um local de oração ocasional. Era um centro de ensinamentos esotéricos, um lugar onde Jesus compartilhava com seus discípulos mais íntimos conhecimentos que não podiam ser transmitidos publicamente devido à sua natureza avançada e à possibilidade de má interpretação. O Evangelho de Maria preserva fragmentos do que parecem ser ensinamentos recebidos nesse contexto. Maria descreve uma visão mística onde a alma dialoga com diferentes poderes que tentam impedir sua ascensão através de níveis progressivos de consciência espiritual. Essa visão não parece ser uma fantasia individual, mas uma descrição estruturada de processos internos que qualquer buscador espiritual sério pode experienciar. Segundo as tradições preservadas, os ensinamentos do Monte das Oliveiras tratavam especificamente da natureza da alma e de seu destino após a morte física. Mas não no sentido de doutrinas abstratas sobre vida após a morte, e sim como conhecimento prático sobre como a consciência pode navegar através de diferentes estados de existência, tanto durante a vida quanto após a transição da morte. O texto gnóstico, conhecido como Pistis Sophia, contém passagens onde Jesus dialoga extensivamente com Maria Madalena sobre questões relacionadas à salvação da alma e aos mistérios da existência espiritual. Nessas passagens, Maria faz perguntas sofisticadas que demonstram uma compreensão profunda dos processos espirituais sendo discutidos. Jesus responde com explicações detalhadas sobre a natureza dos diferentes níveis de realidade espiritual e sobre como a alma pode ascender através deles. Particularmente significativo é que esses textos sugerem que Maria Madalena não apenas recebia esses ensinamentos, mas os compreendia tão profundamente que era capaz de elaborar sobre eles e aplicá-los de maneiras que impressionavam tanto Jesus quanto os outros discípulos. Isso sugere que ela havia desenvolvido não apenas conhecimento intelectual sobre essas questões, mas compreensão experiencial baseada em suas próprias realizações místicas. Tradições preservadas sugerem que os ensinamentos do Monte das Oliveiras incluíam instruções práticas sobre técnicas de contemplação e métodos para cultivar estados ampliados de consciência. Essas práticas não eram apresentadas como exercícios meramente mentais, mas como métodos para facilitar experiências diretas de realidades espirituais que normalmente permanecem ocultas à percepção ordinária. Um elemento central desses ensinamentos parece ter sido a compreensão de que a realidade espiritual não está localizada em algum reino distante, mas é acessível através da consciência transformada. Segundo essas tradições, Jesus ensinava que o reino dos céus não era um destino futuro, mas um estado de consciência que podia ser experienciado diretamente através de práticas espirituais apropriadas. Maria Madalena, segundo essas tradições, havia desenvolvido uma capacidade excepcional para acessar esses estados de consciência ampliada. Mais importante ainda, ela compreendia como guiar outros através dos processos necessários para alcançar experiências similares. Isso a qualificava não apenas como discípula, mas como mestra espiritual capaz de transmitir conhecimentos práticos sobre transformação interior. Os ensinamentos atribuídos a esses encontros no Monte das Oliveiras também incluíam compreensões sobre a natureza do amor como força cósmica fundamental, mas não o amor como emoção humana, e sim como princípio espiritual que governa os processos de criação, sustentação e transformação em todos os níveis de realidade. Segundo essas tradições, a compreensão e incorporação desse princípio do amor era essencial para a realização espiritual autêntica. Textos gnósticos preservam tradições sobre ensinamentos específicos que Jesus teria dado a Maria Madalena sobre a natureza da luz interior, uma qualidade de consciência que representa a presença divina dentro de cada ser humano. Esses ensinamentos sugeriam métodos práticos para reconhecer, cultivar e manifestar essa luz interior de maneiras que transformariam tanto a experiência individual quanto a capacidade de servir outros. Particularmente significativo
é que essas tradições apresentam Maria Madalena como tendo alcançado estados de realização espiritual que lhe permitiam funcionar como canal para transmissões espirituais diretas. Isso significa que ela não apenas possuía conhecimento sobre espiritualidade, mas havia se tornado um veículo através do qual energias e insights espirituais podiam fluir para beneficiar outros buscadores. As tradições sobre os ensinamentos do Monte das Oliveiras também incluem elementos sobre a transcendência das dualidades convencionais. Maria Madalena teria recebido instruções sobre como transcender as divisões entre sagrado e mundano, entre espiritual e material, entre masculino e feminino. Essa transcendência não significava a negação dessas distinções, mas sua síntese em níveis mais elevados de compreensão espiritual. Alguns textos sugerem que os ensinamentos incluíam conhecimentos sobre o que poderia ser chamado de alquimia espiritual, processos através dos quais as qualidades ordinárias da consciência humana podiam ser transformadas em qualidades espirituais refinadas. Maria Madalena aparece nessas tradições como alguém que não apenas compreendia esses processos teoricamente, mas os havia experimentado diretamente em sua própria jornada de transformação. Por que esses ensinamentos foram considerados tão perigosos que precisavam ser silenciados? A resposta está em suas implicações para estruturas de autoridade religiosa. Ensinamentos que enfatizam a experiência mística direta sugerem que cada pessoa tem acesso potencial ao sagrado, sem necessidade de intermediários institucionais. Conhecimentos sobre práticas espirituais que facilitam transformação interior podem ser interpretados como diminuindo a importância da mediação clerical. Mais fundamentalmente, a apresentação de Maria Madalena como receptora e transmissora desses ensinamentos avançados desafiava diretamente as estruturas patriarcais que estavam se consolidando na igreja institucional. Uma mulher que não apenas recebia revelações divinas, mas as compreendia profundamente e as transmitia com autoridade própria, representava uma ameaça direta aos modelos de liderança exclusivamente masculina que estavam sendo estabelecidos. Os ensinamentos do Monte das Oliveiras, segundo essas tradições preservadas, não eram apenas informações sobre espiritualidade, mas transmissões vivas de energia e consciência espiritual que podiam catalisar transformações profundas em quem os recebia com preparação adequada. Maria Madalena emerge dessas tradições não apenas como uma discípula instruída, mas como uma mestra realizada, capaz de facilitar o despertar espiritual em outros. A recuperação da verdadeira história de Maria Madalena representa muito mais do que uma correção histórica interessante sobre uma figura do passado distante. Ela tem implicações profundas para a nossa compreensão do cristianismo primitivo, para questões contemporâneas sobre autoridade espiritual e para o desenvolvimento futuro da consciência religiosa humana. Primeiro, a evidência sobre o papel de liderança de Maria Madalena revela que o cristianismo primitivo era significativamente mais diverso e igualitário do que as narrativas posteriores sugeriram. As primeiras comunidades cristãs incluíam mulheres em posições de autoridade espiritual, valorizavam a experiência mística direta e mantiveram tradições de ensinamentos esotéricos que complementavam a pregação pública. Essa diversidade foi progressivamente eliminada através de processos de institucionalização que privilegiaram uniformidade e controle hierárquico sobre riqueza espiritual e inclusividade. A compreensão dessa história inicial é crucial porque revela que muitas das limitações e rigidez que caracterizaram períodos posteriores do cristianismo institucional não eram características inevitáveis da tradição cristã, mas desenvolvimentos históricos específicos que poderiam ter seguido caminhos diferentes. Se as tradições sobre Maria Madalena como líder espiritual tivessem sido preservadas, se os ensinamentos místicos associados a ela tivessem continuado a ser transmitidos, se as mulheres tivessem mantido posições de autoridade espiritual no cristianismo institucional, como seria diferente a história da espiritualidade ocidental? Essa não é uma questão puramente especulativa, mas uma consideração importante para compreender as possibilidades perdidas
e as alternativas que ainda podem ser recuperadas. A marginalização de Maria Madalena também representa um caso paradigmático de como narrativas históricas podem ser sistematicamente alteradas para servir a interesses de poder. O estudo detalhado de como sua imagem foi transformada de líder espiritual em pecadora arrependida oferece insights valiosos sobre os mecanismos através dos quais versões oficiais da história são construídas e mantidas. Essa compreensão é especialmente relevante em nossa época, quando temos acesso a ferramentas de pesquisa e análise que permitem examinar criticamente narrativas históricas que anteriormente eram aceitas sem questionamento. A capacidade de distinguir entre tradições históricas autênticas e interpretações posteriores que serviram a objetivos institucionais específicos é uma habilidade crucial para navegarmos nossa própria época de informação abundante, mas nem sempre confiável. A história de Maria Madalena também demonstra a importância da preservação de tradições alternativas. As comunidades que mantiveram vivas memórias de seu verdadeiro papel, muitas vezes sob condições difíceis e algumas vezes perigosas, prestaram um serviço inestimável à posteridade. Sem esses esforços de preservação, muito do conhecimento que agora podemos recuperar teria sido permanentemente perdido. Isso sugere a importância de valorizarmos e preservarmos tradições espirituais diversas em nossa própria época. Movimentos e práticas que podem parecer marginais ou não convencionais, hoje podem estar preservando insights espirituais valiosos que poderão ser reconhecidos como importantes pelas gerações futuras. A recuperação das tradições sobre Maria Madalena também contribui para uma reavaliação mais ampla do papel das mulheres na história espiritual da humanidade. Sua história não é única. Há evidências de que muitas outras figuras femininas importantes foram sistematicamente marginalizadas ou esquecidas ao longo da história. A recuperação dessas tradições não apenas corrige injustiças históricas, mas enrique nosso entendimento da diversidade de caminhos e expressões através dos quais os seres humanos buscaram e alcançaram realização espiritual. Do ponto de vista da compreensão espiritual contemporânea, a história de Maria Madalena oferece validação para aproximações à espiritualidade que enfatizam experiência direta, transformação interior e desenvolvimento de qualidades como amor, sabedoria e compaixão. Essas aproximações, que eram centrais nos ensinamentos atribuídos a ela, continuam relevantes e valiosas para buscadores espirituais modernos. A evidência histórica sobre Maria Madalena também sugere que a realização espiritual autêntica pode manifestar-se em formas que não se conformam necessariamente com modelos institucionais convencionais. Sua capacidade de manter e transmitir tradições espirituais importantes, mesmo quando essas tradições não eram apoiadas pelas estruturas dominantes de sua época, oferece inspiração para indivíduos contemporâneos que buscam manter práticas espirituais autênticas em contextos que podem não ser completamente favoráveis. Finalmente, a história de Maria Madalena demonstra que a verdade histórica tem uma tendência a emergir eventualmente, mesmo quando é suprimida por longos períodos. As tradições sobre ela sobreviveram século após século de marginalização, preservadas por comunidades dedicadas que reconheceram seu valor. No século XX, descobertas arqueológicas trouxeram à luz textos que confirmaram muitas dessas tradições preservadas. Isso sugere que esforços para suprimir conhecimento importante raramente são completamente bem-sucedidos a longo prazo. Essa compreensão oferece esperança para outras tradições e conhecimentos que podem estar atualmente marginalizados ou suprimidos. A história de Maria Madalena demonstra que a dedicação de comunidades de preservação, combinada com o desenvolvimento de novas ferramentas de pesquisa e análise, pode eventualmente trazer à luz verdades importantes que foram temporariamente obscurecidas. Chegamos ao final de uma jornada extraordinária, através de quase 2000 anos de história oculta. O que descobrimos sobre Maria Madalena e os segredos que ela guardava do Monte das Oliveiras nos revela muito mais do que simples fatos históricos. Revela como narrativas podem ser construídas, como vozes podem ser silenciadas
e como verdades importantes podem ser preservadas mesmo diante da oposição mais determinada. Maria Madalena emerge de nossa investigação não como a figura marginal que nos foi apresentada durante séculos, mas como uma das líderes espirituais mais importantes do cristianismo primitivo. Uma mulher que não apenas seguia, mas que também ensinava. Que não apenas recebia revelações, mas as compreendia profundamente e as transmitia com autoridade própria. Que havia desenvolvido capacidades místicas excepcionais e as utilizava para guiar outros buscadores espirituais em suas jornadas de transformação interior. Os ensinamentos que ela recebeu e preservou no Monte das Oliveiras representavam conhecimentos práticos sobre a natureza da consciência espiritual, sobre métodos para transcender limitações ordinárias da percepção e sobre caminhos para alcançar experiência direta do divino. Esses conhecimentos eram considerados perigosos não porque fossem falsos ou destrutivos, mas porque enfatizavam a capacidade interior de cada pessoa para a conexão espiritual direta, diminuindo assim a importância da mediação institucional. O silenciamento sistemático de Maria Madalena foi parte de um processo histórico mais amplo, através do qual o cristianismo foi transformado de um movimento espiritual diverso e igualitário em uma instituição hierárquica rigidamente controlada. Essa transformação não foi inevitável, nem representou uma evolução natural da tradição cristã. Foi o resultado de decisões específicas tomadas por indivíduos em posições de autoridade que priorizaram o controle institucional sobre riqueza espiritual. Mas o silenciamento nunca foi completamente bem-sucedido. Comunidades dedicadas preservaram tradições sobre Maria Madalena através dos séculos. Textos que continham seus ensinamentos foram escondidos para escapar da destruição e posteriormente redescobertos. Símbolos e práticas que mantinham viva sua memória foram transmitidos através de canais alternativos. A verdade, como tantas vezes acontece, encontrou maneiras de sobreviver mesmo quando enfrentou oposição sistemática. As descobertas acadêmicas do século XX confirmaram muitas das tradições que haviam sido preservadas sobre Maria Madalena. Manuscritos antigos trouxeram à luz textos que a apresentavam como líder espiritual e transmissora de ensinamentos místicos. Evidências arqueológicas confirmaram que mulheres ocupavam posições de autoridade no cristianismo primitivo. Análises textuais revelaram como narrativas oficiais foram construídas para servir a objetivos institucionais específicos. Essas descobertas têm implicações que vão muito além da correção de registros históricos. Elas oferecem perspectivas valiosas para questões contemporâneas sobre espiritualidade, sobre autoridade religiosa e sobre a natureza da experiência mística. Os ensinamentos atribuídos a Maria Madalena continuam relevantes para buscadores espirituais modernos que aspiram a experiências de transformação interior e conexão direta com o sagrado. A história de Maria Madalena também oferece inspiração para todos aqueles que buscam manter vivas tradições importantes, mesmo quando essas tradições não são apoiadas pelas estruturas dominantes de sua época. Sua capacidade de preservar e transmitir conhecimentos espirituais valiosos demonstra como a dedicação individual e comunitária pode superar obstáculos aparentemente insuperáveis. Mais profundamente, a recuperação da verdadeira história de Maria Madalena nos convida a questionar outras narrativas que aceitamos sem exame crítico. Se uma figura tão importante pode ter sido tão sistematicamente marginalizada por tanto tempo, que outras verdades importantes podem estar esperando para serem redescobertadas? Que outras vozes foram silenciadas? Que outros conhecimentos foram suprimidos? Essa investigação também nos lembra da responsabilidade que temos de buscar verdade além de narrativas convencionais, de valorizar tradições espirituais diversas e de manter abertas as possibilidades para a compreensão expandida da experiência humana. Maria Madalena e os segredos que ela guardava do Monte das Oliveiras representam apenas uma das muitas tradições que foram marginalizadas, mas que contêm insights valiosos para nossa jornada espiritual coletiva. O legado de Maria Madalena nos chama a ser buscadores corajosos da verdade, preservadores dedicados de tradições importantes
e defensores de todos aqueles cujas vozes podem estar sendo silenciadas em nossa própria época. Sua história nos ensina que a verdade tem poder duradouro, que comunidades dedicadas podem preservar conhecimentos importantes mesmo diante de oposição, e que descobertas que transformam nossa compreensão podem emergir quando menos esperamos. Se estas revelações tocaram algo profundo em você, se você sente que finalmente algumas peças do quebra-cabeça se encaixaram, então inscreva-se neste canal agora. Ative a campainha, porque nossa jornada pelas verdades ocultas do cristianismo primitivo está apenas começando. Compartilhe este vídeo com alguém que também busca a verdade além das narrativas oficiais. E não se esqueça, o próximo vídeo que aparecerá na sua tela continuará esta investigação com revelações ainda mais impactantes. Clique nele assim que este terminar. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.